Combate, José Barbosa de Brito. Ao Exército Brasileiro, Amadeu Augusto. Amigos para sempre. Uma calorosa salva de palmas ao Coral da Legião da Boa Vontade e à Banda de Música da Polícia Militar do Estado de São Paulo. General de Divisão André Luiz Novaes Miranda, comandante da 2ª Divisão de Exército, Divisão Presidente Costa e Silva. Para dar início ao desfile cívico-militar em comemoração ao 196º aniversário da independência do Brasil. Ao desfile cívico-militar de 7 de setembro de 2018, aproxima-se a Banda de Música do Comando Militar do Sudeste, formada por militares do 2º Batalhão de Polícia do Exército, Batalhão General Ventura, e do 4º Batalhão de Infantaria Leve, Regimento Raposo Tavares. Bandeira Nacional Viva! A instituição religiosa Perfect Liberty nos brinda com a Bandeira Nacional, que abre o desfile cívico-militar de 7 de setembro de 2018. Ela foi confeccionada pelo Instituto Ânimos Azuis e Amarelos. 45 mil ramos de cedrinho e orquídeas brancas representando as estrelas. A bandeira viva é escoltada pelas motocicletas do 2º Batalhão de Polícia do Exército. Parabéns à instituição religiosa Perfect Liberty pela manifestação de amor ao Brasil e pela beleza desta bandeira, nessa comemoração do Dia da Independência do Brasil. Desfile o grupamento das bandeiras históricas, composto pelas bandeiras utilizadas para representar a nação brasileira, desde a época do Brasil colônia até a proclamação da República. São conduzidas a cavalo por cadetes da Academia Militar das Agulhas, que tem por finalidade preservar na memória do povo paulista a dignidade e a grandeza do movimento constitucionalista de 32. A sigla MMDC é formada pelas iniciais dos jovens Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que morreram em 23 de maio de 1932. A data maior da sociedade MMDC é 9 de julho, o único feriado oficial do estado de São Paulo.
O Batalhão Mirim Aldo Chiorato recebeu este nome em homenagem ao herói mirim Aldo Chiorato, que foi escoteiro da Cruzada Escoteira Pró-Constituição, sendo incorporado como mensageiro às tropas paulistas, no período que se deu o movimento constitucionalista de 1932. A finalidade da criação deste batalhão mirim do MMDC é deixar plantada em nossas crianças a semente do culto à pátria, ao civismo e o respeito aos valores morais e familiares, para que no futuro continuem contribuindo sempre com a construção de um São Paulo, um Brasil e um mundo melhor para todos. Parabéns a nossas crianças constitucionalistas, pois serão o futuro da nossa nação. Associação Paulista de Veículos Militares Antigos. A Associação Paulista de declarados aspirantes a oficial tem como missão proporcionar e incentivar o desenvolvimento moral e intelectual de seus associados, de forma a criar um sentimento de afeição pelo Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira, um elevado espírito militar compatível com suas respectivas profissões e ocupações civis, sem esquecer, contudo, as qualidades de São Paulo, Suami, fundada em 26 de setembro de 1992, tem sua sede no bairro de Santana. É uma instituição sem fins lucrativos, com mais de 25 anos de existência, que mantém como foco o apoio ao Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo, através da integração cívico-militar. Os nossos associados têm atendimento gratuito nos serviços de fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, ecoterapia, hidroterapia, assistência social, fonoaudiologia, além de um departamento jurídico especializado em várias áreas do direito. Vamos saudar com calorosas salvas de palmas estes guerreiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que doaram suas vidas, que doaram os seus dias, que doaram muito de si em prol da sociedade. Desfilam os membros da maçonaria paulista, que, agindo de forma discreta, tem como lema a trilogia democrática: liberdade, igualdade e fraternidade. Este é dia especial para todos nós, homens livres de bons costumes, protagonistas e coadjuvantes de eventos que traçam o destino da nação. Parabéns, Exército Brasileiro, a Marinha Brasileira, a Força Aérea Brasileira, a Polícia Militar, a Maçonaria. Parabéns a todos. Guardiões da liberdade e da justiça, trabalhando sempre em sinergia, nossas ações e exemplos dever servir de inspirações às gerações futuras. SASG, fundada em 10 de dezembro de 1992, possui 250 associados ativos, entre civis e militares. O presidente é o senhor Cid Luiz Devisati. A sociedade é uma instituição de caráter social, cultural, recreativo e desportivo, atuando em atividades específicas para os seus associados. A SASG tem como principal propósito atuar como elo entre a comunidade civil e o Exército Brasileiro, desenvolvendo entre esses segmentos uma convivência fraterna e construtiva, que
que reflete muito do conhecimento aprofundado das instituições militares, em especial a Força Terrestre. Parabéns à Sociedade de Amigos do Exército. Formaram a grande banda, tendo como principal objetivo a integração de seus participantes. Atualmente conta com cerca de 600 componentes, distribuídos entre sopros, percussão, pelotão de bandeiras, balizas e mó. Tem na regência o maestro André Ricardo de Souza e a participação de 15 escolas. Composto por 65 professores, e a diretora da unidade escolar é a senhora Márcia Roberta de Melo. O projeto da banda marcial da Escola Estadual Armando Gaban teve início em 1996 com o professor José Sebastião Rodrigues e um grupo de alunos com o objetivo de afastar os jovens da violência nas ruas e oferecer uma alternativa de ocupação nos finais de semana. A banda marcial completa 22 anos de atividade ininterrupta na data que comemoramos a independência do Brasil, o Dia da Pátria. Escola Estadual Visconde de Itaúna. A Escola Estadual Visconde de Itaúna oferece ensino fundamental 1, mundo do trabalho e um cidadão transformador da realidade. Tem como diretor efetivo o professor João Domingos Carvalho Júnior. Solicitamos uma calorosa salva de palmas à Escola Estadual Visconde de Itaúna. Competências exigidas pelo currículo oficial estadual. Os principais focos do projeto Fanfarra são a concentração, disciplina, participação da comunidade e mediação de conflitos. Calorosa salva de palmas à Escola Estadual Professora Flávia Visibelli Pirro. Recebemos agora o Colégio da Polícia Militar de São Paulo. O Colégio da Polícia Militar de São Paulo, tendo como mantenedora a Cruz Azul de São Paulo, compreende atualmente 12 unidades escolares, localizadas na capital paulista, Grande São Paulo, interior e litoral. Desenvolve suas atividades com alunos, desde a educação infantil até o ensino médio, incluindo o ensino técnico. Atende mais de 1.200 alunos em 3 turnos de atuação. A primeira unidade do Colégio da Polícia Militar está localizada na região central de São Paulo, no Canindé, fundada em 20 de fevereiro de 1978. O coordenador de educação é o Coronel PM Renato Penteado Bernoldi. Uma calorosa salva de palmas ao Colégio da Polícia Militar de São Paulo, Cruz Azul. Atualmente trabalha com o sistema ângulo de ensino e a cada dia lança novos desafios. 100 anos. A instituição foi criada em novembro de 1914. Hoje, aqui, desfilam lobinhas e lobinhos, escoteiras e escoteiros, guias e senhores, pioneiras e pioneiros, e voluntários adultos, conhecidos como dirigentes e escotistas. Os lobinhos e as lobinhas são crianças entre 6 anos e meio e 10 anos, que seguem o lema melhor possível. Os escoteiros e as escoteiras são adolescentes entre 11 e 15 anos, que seguem o lema
sempre alerta e tem como mote a aventura. Os senhores e as guias também seguem esse mesmo lema dos escoteiros. São jovens entre 15 e 17 anos, cujo mote é o desafio. Uma salva de palmas à União dos Escoteiros no Brasil. LBV. A Legião da Boa Vontade foi fundada em 1950 por Alciro Zarur. Dirigida por José de Paiva Neto, a LBV mantém 82 unidades de atendimento socioeducacional no Brasil. São 72 centros comunitários de assistência social, 3 lares para idosos, um centro de assessoramento, 5 escolas de educação básica e uma escola de capacitação profissional e curso técnico de rádio. Desfila neste momento a Banda Racional Universo Desencanto. A Banda Racional Universo Desencanto é formada por aproximadamente 200 componentes, entre porta-estandartes, porta-bandeiras, balizas, regentes, músicos e equipes de apoio. Todos são estudantes de cultura racional, leitores do livro Universo em Desencanto. A Banda Racional vem participando de várias atividades cívicas da Estão Novo Lar, a instituição religiosa Perfect Liberty, situada no município de Arujá, estado de São Paulo, de origem japonesa, foi fundada no Brasil em 16 de fevereiro de 1958 e possui 80 igrejas espalhadas por todo o Brasil. Atualmente, a instituição tem como diretor-presidente o mestre Tsugu Kumahara. A PL, como é conhecida, tem por objetivo 2,5 metros e utiliza 1.000 crisântemos azuis e amarelos, 45.000 ramos de cedrinho e orquídeas brancas, representando as estrelas da bandeira. A Perfect Liberty promove atividades educacionais, culturais, musicais e de dança, voltadas para os jovens com o objetivo de formar pessoas participantes dos ensinamentos com caráter e sentimento de serem úteis ao próximo, à sociedade. Dentre as atividades, temos a fanfarra e o baston, que foram criados para emocionar as pessoas por meio do conjunto da autoexpressão de cada integrante. Pedimos a todos uma calorosa salva de palmas a essa linda bandeira nacional e as nossas crianças que são o futuro do Brasil.
acoplamento da Escola Naval é composto por 43 aspirantes dos sexos feminino e masculino. A Escola Naval é a mais antiga instituição de ensino de nível superior do Brasil, franqueada em 1782 em Lisboa, Portugal, por carta régia da Rainha Dona Maria I, sobre a denominação de Academia Real de Guardas Marinha. Com a vinda da família real para o Brasil, a Academia desembarcou no Rio de Janeiro em 1808, trazida a bordo da nau Conde Dom Henrique. Instalada primeiramente no mosteiro de São Bento, lá permaneceu até 1832 e, a partir daí, sofreu inúmeras mudanças de instalações, tendo funcionado inclusive a bordo de navios. A Escola Naval tem o propósito de formar oficiais de marinha para os postos iniciais das carreiras dos corpos da Armada, fuzileiros navais e intendentes da Marinha. Convidamos a todos a balançar as bandeiras do Brasil. Desfila nesse momento a Academia Militar das Agulhas Negras. A Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, tem como origem a Academia Real Militar, criada pelo príncipe Dom João VI em 1810, na cidade do Rio de Janeiro. Após diversas transferências de sede e denominações, finalmente instalou-se em 1944 na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, no sopé do majestoso maciço das Agulhas Negras. Seu comandante é o general de brigada Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves. Academia da Força Aérea. Localizada em Pirassununga, interior de São Paulo, a Academia da Força Aérea é uma organização de ensino de nível superior que tem como missão formar homens e mulheres a tornarem-se líderes de uma moderna Força Aérea Espacial. A Academia da Força Aérea desenvolve, incentiva e aprimora em cada cadete os atributos intelectuais, morais e físicos, formando oficiais dos quadros de aviação, intendência e infantaria. O comandante da AFA é o Brigadeiro do Ar, Mário Augusto Bacarim. Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Desfila neste momento a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, berço das vocações militares e da oficialidade do Exército Brasileiro, escola onde tudo começa. O atual comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército é o Senhor Coronel Marcos Alexandre Fernandes de Araújo. Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo, CPOR de São Paulo, desfila um grupamento de alunos do Centro Solar dos Andradas, tradicional organização militar. O CPOR de São Paulo é um estabelecimento de ensino que tem por missão formar oficiais da reserva na linha militar bélica, influindo com valores e formação de futuros líderes da sociedade paulista e do Brasil. É comandado pelo Coronel Richard Wallace Scott Murray. Vamos balançar as bandeiras do Brasil. Escola de Sargento das Armas. A Escola de Sargento das Armas é um estabelecimento de ensino de nível superior tecnólogo do Exército Brasileiro, destinado a São Paulo. O desenvolvimento, a promoção e a difusão de cultura, das ciências policiais, do desporto e do conhecimento policial por meio do ensino e da pesquisa, prestação de serviços à comunidade por meio de programas de extensão e de assuntos civis. Atualmente, a Academia do Barro Branco possui 3 tipos de cursos: formação,
Paulo e Paraná, na parte sul do estado de Minas Gerais, em alguns municípios de Goiás e Mato Grosso do Sul. O atual comandante do 8º Distrito Naval é o contra-almirante Cláudio Henrique Melo de Almeida. Também se localiza no estado o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, organização militar responsável pelo desenvolvimento do Programa Nuclear da Marinha do Brasil, que visa a capacitação e o domínio dos processos tecnológicos, industriais e operacionais em instalações nucleares. A banda do comando do 8º Distrito Naval, criada em fevereiro de 2017, desfila sob a regência do mestre primeiro sargento fuzileiro naval Marcelo Pereira Serafim. Os dois primeiros grupamentos a desfilar são compostos por oficiais e praças do comando do 8º Distrito Naval e do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. O terceiro grupamento é constituído por fuzileiros navais da Força de Fuzileiros Navais da Esquadra, ostentando seu tradicional uniforme camuflado. Os fuzileiros navais são uma tropa integralmente profissional, de pronto emprego e de caráter expedicionário por excelência. Desfile da tropa do Exército Brasileiro. Vamos balançar a bandeirinha nesse Dia da Pátria. O comandante do grupamento da tropa do Exército Brasileiro é o Coronel de Cavalaria Marcelo Martins, do comando da 2ª Região Militar, acompanhado do seu Estado-Maior. A 4ª bandeira do 8º Batalhão de Polícia do Exército conduz a bandeira do Brasil, ladeada pelos seus estandartes do Exército Brasileiro e do Comando Militar do Sudeste. Aproxima-se a base de administração e apoio do Ibirapuera, conduzindo os símbolos que representam as unidades militares do Exército subordinadas ao Comando Militar do Sudeste. Criada em janeiro de 1996, a base de administração e apoio do Ibirapuera englobou as distintas companhias de comando da Companhia de Comando do Comando Militar do Sudeste, da Companhia de Comando da 2ª Divisão de Exército e da Companhia de Comando da 2ª Região Militar, e também parcela do 2º Batalhão de Guarda. O comandante atual da Base de Administração e Apoio do Ibirapuera é o Coronel de Infantaria Marco Antônio Muniz Leite. Grupamento Feminino da 2ª Região Militar. Vamos assorar as nossas bandeiras. A primeira participação de uma mulher em combate ocorreu em 1823. Maria Quitéria de Jesus lutou pela manutenção da independência do Brasil, sendo considerada a primeira mulher a sentar praça em unidade militar. Hospital Militar de Área de São Paulo. O então Hospital Militar de Área de São Paulo, inaugurado em 3 de maio de 1920, teve como primeiro diretor o Major Médico João Afonso de Souza Ferreira. Atualmente, o Hospital Militar de Área de São Paulo é o 2º maior hospital em operação de todo o Exército Brasileiro e tem como diretor o General de Brigada Sérgio dos Santos Chalbrascones. Grupamento Peacekeepers. Os Peacekeepers, mantenedores da paz, são homens e mulheres conhecidos mundialmente como os Boinas Azuis, que participam de forças militares multinacionais instituídas pela Organização das Nações Unidas. Comando de Aviação do Exército, também conhecida como Brigada Ricardo Kirk. Desfila agora o helicóptero KM-4 Jaguar. É o maior e mais moderno helicóptero de manobra do Exército Brasileiro, equipado com 2 turbinas. Tem um peso máximo de decolagem de 11 toneladas e permite o transporte de 28 combatentes equipados e armados. A biológica, radiológica e nuclear é resultante da transformação da Companhia de Defesa Química, Biológica e Nuclear em batalhão no ano de 2012. 4º Batalhão de Infantaria Leve.
O 4º Batalhão de Infantaria Leve, Regimento Raposo e Tavares, é uma organização militar do Exército Brasileiro, sediada na cidade de Osasco, integrante da 12ª Brigada de Infantaria Leve. O 28º Batalhão de Infantaria Leve. O 28º Batalhão de Infantaria Leve, também conhecido como Batalhão Henrique Dias, é uma organização militar subordinada à 11ª Brigada de Infantaria Leve, sediada em Campinas, no estado de São Paulo. Além das suas missões de emprego peculiar, o 28.000 forma o aspirante oficial da reserva e infantaria, através de seu núcleo de preparação de oficiais da reserva, o NPOR. O batalhão está pronto para ser empregado em todo o território nacional em missões de paz da ONU. Seu emprego peculiar em operações de garantia da lei e da ordem, em operações militares e ambiente urbano, o capacitou a sediar o Centro de Instrução e Adestramento em Operações Urbanas, CIAO. 20º Grupo de Artilharia de Campanha Leve, Grupo Bandeirante, foi criado em 1915 na cidade de Jundiaí, sendo transferido para Barueri em 1957. Unidade de elite da Força Terrestre, é dotado de modernos obuseiros 105 mm, armazenar e distribuir gêneros de alimentação, de saúde, fardamento e equipamentos a todas as unidades do Exército. O 21º Depósito de Suprimento é chefiado pelo Coronel Luciano Jesus de Almeida. 22º Depósito de Suprimentos, atualmente chefiado pelo Coronel Edalmo César Correia, foi criado com a união do Depósito Regional de Motomecanização, o Depósito Regional de Armamento e Munição e o Depósito Regional de Material de Engenharia, unidades existentes desde o ano de 1946. Em 2010, a sede o 22º Depósito de Suprimento tem como lema: apoiar sempre com excelência. 2º Batalhão de Polícia do Exército. O 2º Batalhão de Polícia do Exército, Batalhão General Ventura, teve sua origem em 1949, quando foi criado o Pelotão de Polícia do Exército do Quartel-General da 2ª Região Militar em São Paulo. Em 1951, devido ao aumento dos encargos, transformou-se em 2ª Companhia de Polícia do Exército. Em 1969, de 2º Batalhão de Polícia do Exército. Suas tradições remontam à formação da primeira tropa de polícia do Exército nos campos da Itália, com contingentes da Força Pública de São Paulo, recebendo por isso a denominação histórica de Batalhão General Ventura. Missões de controle de trânsito e, recentemente, missões de escolta de autoridades e comboios militares com as motocicletas pertencentes ao núcleo de escoltas de batedores. Solicitamos uma calorosa salva de palmas à nossa Polícia do Exército. Retira-se neste momento a banda de música do Comando Militar do Sudeste, formada por militares do 2º Batalhão de Polícia do Exército. Vamos balançar a nossa bandeira do Brasil.
defender a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria. Esta é a missão que a Força Aérea Brasileira cumpre há 77 anos. Que representa as organizações paulistas da Força Aérea Brasileira, reconhecidas pela capacidade operacional e eficiência na defesa da pátria. O comandante da tropa, Coronel Aviador Josimar da Silva Ferreira, desfila acompanhado de seu Estado-Maior, da Guarda-Bandeira, bandeiras históricas, estandartes, grupamento armado, subgrupamento masculino, subgrupamento feminino, subgrupamento da infantaria, esquadrilha de prevenção e combate a incêndio. Uma salva de palmas para os grupamentos da Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. Aproxima-se do palanque oficial o grupamento armado, composto por militares do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo. O seu atual diretor é o Brigadeiro do Ar, Márcio de Calazans Braga. Acaba de sobrevoar nesse instante o F-5 Northrop, avião de caça totalmente modernizado da Força Aérea Brasileira. Dentro de 20 segundos estará passando sobre o sambódromo Bandeirante, a aeronave C-95 Bandeirante. Aproximamos, cumprindo a missão de voar. Encerrando o desfile da Força Aérea Brasileira, neste 7 de setembro de 2018, desfila a Banda de Música da Base Aérea de São Paulo. Criada em 1º de setembro de 1942, a Banda de Música, dentre as diversas missões, auxilia no adestramento da tropa, abrilhanta solenidades militares, bem como eventos cívicos. É formada por músicos aprovados em concurso pela Escola de Especialistas de Aeronáutica, qualificando-os para a atividade musical em todos os estilos. Seu atual regente é o 1º tenente músico Josemir Pereira do Vale. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. Palmas para a Força Aérea Brasileira. Senhoras e senhores, começa o desfile da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vamos agraciar os nossos guerreiros, nossos combatentes, protetores, guardiões da paz social. Começando com o Corpo Musical. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 15 de dezembro deste ano, completará 187 anos. Uma instituição pautada pela hierarquia e disciplina, que tem por missão constitucional o policiamento ostensivo preventivo, para proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime e preservar a ordem pública. O atual comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, desfilam no momento as embarcações e viaturas da Marinha do Brasil. A embarcação de casco semi-rígido e a moto aquática jet ski são algumas das embarcações empregadas pelas capitanias, delegacias e agências nas suas ações de inspeção naval, tanto no litoral quanto em águas interiores, a fim de garantir a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana. Carro lagarto anfíbio, da ordem
Ordem no Rio de Janeiro. Carro Piranha 3 é um veículo blindado de transporte de tropas equipadas do Corpo de Fuzileiros Navais, com capacidade de diferentes tipos de armamento, associada a uma considerável manobrabilidade. Este tipo de viatura já participou de missões de paz no Haiti. Astros 2. O Astros 2, sistema de foguete de artilharia para saturação aérea, é fabricado pela Avibraz e empregado para esta unidade, criada em 2010, tem por tarefa prover a segurança física das instalações e executar ações de controle de emergência na área do Centro Experimental de Aramá. Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. Aproxima-se o grupamento motomecanizado do Exército Brasileiro. O grupamento motomecanizado do Exército Brasileiro é comandado pelo Coronel de Engenharia Carlos Eduardo Moraes Weber, chefe do Estado-Maior do Comando da 2ª Divisão de Exército. O Coronel Moraes sediado em Pirassununga. Desfilam as motocicletas do 2º Batalhão de Polícia do Exército, constituído por modelos Harley Davidson Policy, e Yamaha XT660 e Honda XRE 300 cilindradas. Viatura Marroá transportando o míssil portátil Igla, do 2º Grupamento de Artilharia Antiaérea. O Igla é um míssil superficiar com alcance de 5 km e desloca-se com 2 vezes a velocidade do som, 2.500 km por hora. É empregado para abater aeronaves. Seguem viaturas do 20º Grupo de Artilharia Leve, tracionando o obuseiro 105 mm Otto Melara de fabricação italiana e alcance máximo de 9 km. 2 viaturas do 20º Grupo de Artilharia de Campanha Leve, rebocando morteiros pesados de 120 mm M2, desenvolvidos e fabricados no Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro. Esses morteiros têm um alcance máximo de 7,5 km. Desfila agora o pelotão de cavalaria mecanizado do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, constituído por viaturas de reconhecimento Marroá, armados com metralhadora 7.62 mm. As viaturas Marroá são fabricadas no Brasil pela Agrale. 2 viaturas blindadas de reconhecimento Cascavel, armados com um canhão de 90 mm e 2 metralhadoras 7.62 mm. A PBR Cascavel já foi empregada em combate por vários exércitos do mundo. E é armado com uma metralhadora 50 mm. Transporta 12 militares armados e equipados e possui capacidade anfíbia. O Urutu foi fabricado no Brasil de campanha, conduzindo obuseiros 155 mm auto-rebocados. Estes obuseiros têm um alcance máximo de 20 km e são empregados em operações ofensivas e defensivas, sempre com a finalidade de apoiar os elementos de manutenção com missão, prover o apoio de fogo às companhias do 4º BIL. Na continuidade do desfile, temos os robôs Teodoro e Telemax, que fazem parte do destacamento especial de engenharia para desativação de artefatos explosivos. Desfila agora uma viatura motoniveladora do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, utilizada em obras de construção de ampla escala, principalmente no nivelamento de estradas e terraplanagem em terrenos irregulares. É extremamente fácil de montar, desmontar e transportar.
Viatura com estação de tratamento de água por osmose reversa. Esse equipamento de osmose reversa tem capacidade para tratar cerca de 90 mil litros de água diariamente, purificada e em condições de ser consumida. Viatura perfuratriz, também utilizada pelo 2º Batalhão de Engenharia de Combate, empregada na perfuração de poços artesianos em diversas áreas do país. Viatura blindagem com elevada capacidade de carga e manobrabilidade. Viatura com a ponte Ribbon Bridge. Essa ponte dobrável e flutuante de fabricação alemã é um sistema altamente moderno para superar rios e obstáculos com rapidez e simplicidade. Esta ponte tipo fita, com módulo central e rampa, é empregado desde 1973 por diversos exércitos do mundo. Cada módulo, ao ser lançado da viatura para a água, desdobrando-se automaticamente e ao receber auxílio de embarcações de manobra, colocam a ponte na posição desejada. Carro de combate M60A3 TTS, de origem americana, é empregado pela Cavalaria do Exército Brasileiro. Este carro de combate possui um canhão de 105 mm, com alcance máximo de 4 km. As emissões de patrulhamento e escolta. Ônibus choque do 8º Batalhão de Polícia do Exército, equipados com canhão de água, tem a capacidade de transportar um pelotão de choque e é utilizado em operações de controle de distúrbios. Sistema de foguetes Astros, aqui representados pelo veículo lançador múltiplo de foguetes. Esta viatura é capaz de disparar mísseis de cruzeiro a 300 km de distância. O sistema Astros foi utilizado na Guerra do Golfo. É fabricado no Brasil pela Avibras. Vamos aplaudir o desfile de viaturas do Exército e vamos nesse momento também balançar as nossas bandeiras em homenagem ao 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Grupamento da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente do Ministério da Segurança Pública, foi criada pelo presidente Washington Luiz em 1928. Neste ano, a PRF está comemorando 90 anos de existência, constituindo-se atualmente numa polícia moderna, integrante do Sistema de Segurança Pública Nacional. A Polícia Rodoviária Federal está presente em todo o território brasileiro, de norte ao sul, de leste a oeste, dos 77 mil quilômetros de rodovias e estradas federais do nosso país, exercendo os poderes de autoridade de trânsito, fiscalizando, atendendo acidentes e salvando vidas. Damos uma salva de palmas à Polícia Rodoviária Federal! Polícia Federal. A Polícia Federal é uma das principais forças de segurança do país, presente em todas as 27 unidades da Federação, por meio de superintendências regionais e delegacias. No exterior, o órgão atua diretamente em 4 continentes: América, África, Ásia e Europa, por intermédio de 16 adjacências e 16 oficialatos. Participam hoje do desfile 6 policiais federais, 2 veículos e 2 carros farejadores. Esta é a Polícia Federal, orgulhosa de ser reconhecida como estandarte de trabalho e ética em todo o Brasil. Uma salva de palmas à Polícia Federal. Senhoras e senhores, começa agora o desfile motorizado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com seus programas de policiamento que atuam na diminuição dos índices criminais, principalmente no combate aos crimes mais comuns.
com os programas de policiamento, a ROCAM, a Ronda Escolar, a Força Tática, o policiamento comunitário, o policiamento de trânsito, o policiamento do 1º Batalhão de Polícia de Choque, Rota, policiamento ambiental, Corpo de Bombeiros, ainda após o policiamento do Corpo de Bombeiros, segue as viaturas tático ostensivo rodoviário. A polícia do Comando de Policiamento Rodoviário. E ainda este ano os incidentes tecnológicos, preservando a moral da população e restabelecendo a normalidade social. Recebemos também viaturas históricas e, na sequência, o Guardião e o veículo lançador de água. O Guardião é um carro policial blindado com tecnologia de ponta embarcada e de grande eficácia para atuações em eventos de quebra da ordem ou no controle de distúrbios civis. Grupamento da Polícia Civil. A Polícia Civil do Estado de São Paulo é uma instituição imparcial e democrática, que exerce as funções de polícia judiciária e conduz a investigação criminal, essencial à justiça e à segurança pública e indispensável à tutela dos direitos e garantias fundamentais. Abrilhantando o evento, desfila agora pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, aqui representada pelo Delegado-Geral de Polícia, Dr. Paulo Afonso Bicudo, os grupos especiais. Grupo de Operações Especiais do Departamento de Polícia Judiciária da Capital, DECAP, com a função de realizar atividades de policiamento preventivo. A Polícia Civil do Estado de São Paulo sente-se honrada em participar do desfile cívico-militar em comemoração à independência do nosso país e reafirma o seu compromisso institucional da restauração da paz social, com a identificação e a prisão dos agentes infratores da lei. A Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, através dos seus dois institutos, o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal, orgulha-se em participar deste grande desfile cívico em comemoração ao Dia da Pátria Brasileira, ao Dia da Independência do Brasil, neste 7 de setembro. Alinhado ao esforço e determinação de bem servir, marca do governo Bandeirante, a Polícia Científica de São Paulo traz integrantes de veículos para esta grande festa, em que o povo brasileiro lustra a memória não apenas de grandes personalidades isoladas, como se o destino da nação estivesse nas mãos de valorosos poucos heróis, mas na vívida lembrança de que esse mesmo povo é o grande responsável pelo seu destino como uma grande nação. Vamos aplaudir a Polícia Técnica Científica! Senhoras e senhores, aproxima-se do palanque cerimonial o desfile motorizado da Guarda Civil Metropolitana. O contingente que ora desfila está sob o comando do inspetor superintendente Agapito Marques. É formado pelas viaturas de 4 e 2 rodas. São veículos de pequeno e grande porte empregados nas ações de proteção escolar, proteção ao patrimônio, proteção a pessoas em situação de risco e vulnerabilidade, com destaque à proteção ambiental, na qual também são utilizados os botes náuticos para a proteção de áreas de mananciais. A Guarda Civil Metropolitana também está equipada com motocicletas que agilizam o deslocamento na grande metrópole,
encurtando as distâncias e colocando o profissional de segurança com rapidez no cenário de crise. O efetivo de motociclista está sob o comando do inspetor de divisão, Marcos Antônio Gomes.